Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 121 que vai ao ar no domingo, dia 27 de março de 2022. E no Tributologia de hoje eu tenho um assunto muito interessante para a gente conversar. No Tributologia de hoje eu vou falar sobre a maioria formada no STF reconhecendo a constitucionalidade do fim do voto de qualidade. E aí, gente, eu já falei sobre isso em tributologias anteriores, mas como o assunto tá novo, tá quente e tem um debate acerca de como seria esse fim, eu achei por bem voltar nesse assunto para que você que me acompanha semanalmente esteja sempre atualizado com as novidades que envolvem o direito tributário. Contando uma história breve para poder situar você que está chegando agora no Tributologia, o voto de qualidade sempre foi a resolução dada ao CARF para os casos de empate. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga os processos administrativos na esfera federal em segunda instância. E o CARF é um órgão paritário, composto por membros que representam o contribuinte e membros que representam o fisco, podendo haver, claro, o empate nesses casos. E em caso de empate, historicamente, havia o voto de qualidade que deveria ser proferido pelo presidente do CARF, sempre um representante da Fazenda. Foi então publicada a medida provisória 899 em 2019, que não tratava em nenhum momento do voto de qualidade. A MP 899, ela tratava dos processos de transação em matéria tributária. O objetivo da MP 899 seria melhorar o contencioso, evoluir com o contencioso administrativo fiscal, trazendo uma evolução com a redução do contencioso em razão da possibilidade de transação em matéria tributária. Essa MP 899, ela foi convertida em lei em 2020, foi convertida na Lei 13.988, e na Lei 13.988 veio um artigo que não estava previsto na MP, que foi o artigo 19E, 19E maiúsculo. E nesse artigo, a Lei 13.988 alterou, a Lei 10.522, alterando então o artigo 19E, da Lei 10.522, para acabar com o voto de qualidade, de modo que o empate passasse então a ser favorável ao contribuinte. Surgiram então ações de inconstitucionalidade, no sentido de que seria inconstitucional essa alteração trazida pela Lei 13.988, porque essa Lei 13.988 não teria como objetivo tratar do processo administrativo. Seria então esse dispositivo nela previsto um jabuti, um jabuti, porque seria um assunto completamente diverso do objetivo dessa lei. E é aquela história, como é que o jabuti subiu na árvore? Não foi sozinho, alguém o colocou lá. Nesse caso aqui, a discussão seria a mesma. Esse dispositivo foi introduzido na árvore sem ter a necessidade, porque não era o objetivo da norma. Bom, o argumento de inconstitucionalidade formal eu sempre fui contrário. Eu sempre fui contrário por um motivo muito simples. Quando se fala em inconstitucionalidade formal, fala-se em contrabando legislativo. Mas nesse caso, não há que se falar em contrabando legislativo, porque a MP 899, ela na verdade teve como objetivo reduzir o contencioso administrativo. Aliás, reduzir o contencioso tributário, judicial principalmente, e também o administrativo. Mas há quem diga que o fim do voto de qualidade, ele não poria fim ao contencioso. É claro que põe. O fim do voto de qualidade, com um empate favorável ao contribuinte, faz com que a esfera administrativa seja muito mais eficiente. Porque com o voto de qualidade, esse voto seria favorável, de um modo geral, à Fazenda, o que aconteceu na maioria das vezes, E esse voto favorável à Fazenda geraria o contencioso judicial, porque o contribuinte vai buscar em juízo anular essa decisão, Bom, o relator do caso foi o ministro Marco Aurélio,
E o ministro Marco Aurélio entendeu sim que houve um abuso do poder de emenda, que houve um contrabando legislativo, que foi colocado o jabuti na lei, né? Seria um dispositivo que não teria relação com a proposição original. Eu particularmente entendo que efetivamente não houve esse contrabando legislativo, como eu já disse. Quando você define o empate como favorável ao contribuinte, você vai sim reduzir o contencioso, e esse era o objetivo da MP 899. E no mérito, o ministro Marco Aurélio, no seu voto, né, ele diz o seguinte: olha, a validade material ela é indiscutível. No tocante à forma haveria o vício, mas na validade material seria indiscutível. Foi então proferido o seu voto, o julgamento foi interrompido com um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso apresentou o seu voto em junho de 2021, né? E ele abriu divergência. Ele abriu divergência que essa nova norma seria constitucional, tanto material quanto formalmente constitucional, né? Ele entende que esse empate favorável ao contribuinte ele não seria um contrabando legislativo, porque seguiria a mesma ideia da MP 899, não teria um teor, um conteúdo aquém do que estava na medida provisória, né? Agora, o Barroso fez uma ressalva muito perigosa. O Barroso fez uma ressalva no seu voto, resguardando o direito da Fazenda a juizar uma ação visando restabelecer o lançamento tributário. Então, peraí, o contribuinte ingressa na esfera administrativa, num órgão que é um órgão que faz parte da estrutura da Fazenda. A Fazenda, na sua estrutura, diz que o tributo não é devido, então caberia uma ação anulatória por parte da Fazenda para anular essa decisão. E aí eu fico até confuso com esse voto do Barroso, porque, veja, essa ação seria promovida por quem contra quem? O autor seria a União contra a União, para anular a decisão do órgão administrativo que integra o Ministério da Fazenda. Eu vejo, inclusive, que haveria confusão de partes, porque autor e réu seriam a mesma pessoa. Então, esse voto do ministro Barroso, cá entre nós, não foi, a meu ver, um voto que resolveria o problema do contencioso, não seria um voto aplicável de um modo geral. Porque é um voto que você aumenta o contencioso e você permite que as duas partes que vão litigar sejam a mesma no final das contas. Houve então um outro pedido de vista. Esse outro pedido de vista foi do ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes trouxe na semana passada o seu voto, né, no sentido de que não há inconstitucionalidade formal, não há inconstitucionalidade material, né, e ele segue exatamente isso que eu já tenho defendido desde sempre, no sentido de que essa matéria ela é relacionada ao processo tributário, há uma regulamentação da transação fiscal, há um objetivo de reduzir o contencioso, né? Essa, inclusive, é uma opção do legislador. Então, assim, se é uma opção do legislador, não deve o judiciário intervir nessa opção do legislador, né? E ele diz mais: se o arcabouço constitucional é de proteção do contribuinte, efetivamente a interpretação tem que ser favorável ao contribuinte, ou seja, a interpretação da norma tem que ser favorável ao contribuinte e, sem sombra de dúvidas, o voto de desempate promovido pelo representante da Fazenda não teria essa finalidade, né? Dessa forma, não haveria um jabuti, né? E a Constituição deveria respeitar as opções legislativas, principalmente se elas estiverem de acordo com a Constituição. A ministra Carmen Lúcia também entendeu que não haveria inconstitucionalidade formal, que é uma escolha dos parlamentares. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu o mesmo caminho. Então, hoje, o que nós temos, né? Nós temos um pedido de vista do ministro Nunes Marques, tá? Toffoli e Gilmar já sinalizaram que vão negar as ADIs, tá? Ficam faltando a votar Rosa Weber e Luiz Fux, né? Lembrando que Toffoli e Gilmar Mendes ainda não votaram, mas sinalizaram que vão negar as ADIs,
tá? Agora a gente vai ter que verificar o seguinte, qual vai ser a tese? Já temos a maioria, acredito que essa maioria não vai ser desfeita, né? Porque efetivamente é uma maioria consistente, né? O que me preocupa é a ideia do Barroso de permitir que a Fazenda promova uma ação judicial. Isso me preocupa bastante, mas eu também acho que ele não vai atingir maioria nesse sentido, tá? Mesmo porque processualmente fica quase que impossível, né? Um órgão do Estado, organizado pelo Estado, ingressando em juízo para anular uma decisão dele próprio, né? O próprio ministro Gilmar Mendes chegou a falar sobre isso nos debates, né? Então, assim, eu particularmente acho que vamos ganhar essa, acredito que temos chances, né? Torço para que se mantenha esse entendimento, inclusive a impossibilidade da Fazenda ingressar em juízo. É o mínimo que se pode ter no tocante à segurança jurídica, né? Se há uma dúvida, essa dúvida ela obviamente deve ser favorável ao contribuinte. Essa presunção de legalidade dos atos administrativos, ela tem que ter um freio, sob pena de nós vivermos sob uma ditadura sem qualquer direito do contribuinte. Se você quiser acompanhar o julgamento, estão pendentes ainda, né, fim de voto, então acompanhe lá, anote aí, são as ADIs 6399, 6403 e 6415. 6399, 6403 e 6415. Essas são as ADIs que estão em julgamento. Bom, eu queria dizer que esse foi o objeto do nosso Tributologia, agradecer a presença de vocês, a paciência, o carinho de vocês comigo e fazer-lhes um convite. Quem estiver no Rio de Janeiro, no dia 31 de março, lembrando que esse Tributologia vai ao ar no dia 27, quem estiver no Rio de Janeiro no dia 31 de março, às 4h30 da tarde, está convidado, está convidada para passar na Livraria da Travessa, no centro da cidade, rua 7 de setembro, que vai ser o coquetel de lançamento da segunda edição do meu livro, Manual de Direito Tributário, volume único. Não pudemos fazer o lançamento na primeira edição, porque foi no auge da pandemia, então agora, na segunda edição, vamos ter um coquetel, então vou estar lá aguardando vocês para que a gente possa, enfim, congregar juntos e autografar os livros, caso você queira a segunda edição. Foi um prazer enorme estar com vocês essa semana. Muito obrigado pelo carinho. Se você gostou, dá o seu like. Se você gostou, compartilhe e se inscreva no canal, que é muito importante. Um beijo grande, muito obrigado e semana que vem tem mais Tributologia. Valeu, galera. Tchau, tchau.